tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Abracatrava. Nessa terceira temporada, eu tô recebendo umas meninas muito incríveis, fodásticas aqui, nessa conversa que permeia a nossa mulheridade. O Abracatrava nasceu para isso, pra gente celebrar, conversar, debater o que é ser mulher, o que nos atravessa, quais são as nossas diferenças e onde nós nos encontramos sendo mulheres e a pluralidade. Olha, palavra bonita lá, a chapa nem afrouxou. A pluralidade das mulheres trazidas aqui pra roda. E hoje eu tô recebendo uma amiguíssima, adoro ela, a gente tem conversas profundas, temos aqui uma ligação muito incrível. Ela é performer, ela tá se conhecendo como performer, ó, não tô conseguindo nem falar a palavra, menina. Ela também é produtora cultural, ela é empreendedora, ela é quem? Ela é Daisy! Seja muito bem-vinda ao Abracatrava. Muito grata, primeiramente, pelo convite, tô muito honrada. Te amo, um monte. Eu que agradeço você tá aqui. aqui. É grandona. Muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Eu acho que a nossa conversa aqui vai ser muito incrível e também vai me ajudar a te conhecer mais. E também as pessoas te conhecerem um pouquinho mais e saberem, né, quem um pouquinho mais dessa Daisy. Porque a gente conhece você das redes sociais, a gente conhece você do empreendedorismo ali, do seu brechó. A gente conhece também você dos rolês. Mas eu queria entender, e a pergunta que permeia aqui, nossa primeira pergunta: quem é a Daisy? Vamos lá. Daisy é essa gata que tá se conhecendo, né? Tá se construindo, como você disse também, como performer. A performance, ela tá vindo como uma ferramenta de cura, né? Pra tratar e cuidar da depressão, que a gente vai abordar aqui esse teminha, né? Daisy né, essa gata que se conheceu, se descobriu trans, né? E tá se construindo, tá se conhecendo. Tô descobrindo a performance através da dança, da arte, né, como um todo, assim. E tenho me construído, né, tipo, como essa pessoa que tá aqui. Como essa pessoa que tá aqui, disposta, disponível, né, pro outro, aberta a novas possibilidades. Cara, e é muito interessante, né, como as nossas transgeneridades, elas são únicas, mas ao mesmo tempo elas se atravessam e a gente se reconhece, a gente se conhece. Porque assim, eu me conheci, me entendi uma pessoa transgênero de uma maneira, você se conheceu uma pessoa transgênero de outra maneira, mas que faz com que a gente se atravesse e que tenhamos dentro da mesma comunidade e vivendo, às vezes, as mesmas violências, assim. Então, uma pergunta, assim, que eu trago pra você aqui: como foi pra você se perceber enquanto pessoa transgênera? Bastante delicado isso que você fala, né, inclusive. Quando eu estou muito distante de pessoas trans, eu começo a me desconhecer. Eu fico: cadê? O que tá acontecendo? E quando eu tô entre pessoas trans, eu já fico mais tranquila. E eu acho que esse é um lugar muito de quando a gente tá com, né? Quando eu tô com você, por exemplo, eu tô mais tranquila porque eu tô me vendo em você, eu sei que você tá se vendo em mim. E a gente tá nessa troca, a gente garante um lugar de segurança, né? Mas eu me entendi travesti com 29 anos, né? Eu não vou dizer que fazem 5 anos que eu sou travesti, né? Que foi quando eu assumi essa identidade, né? Entendi que era, então vamos lá. Mas antes disso, eu permaneci 5 anos da minha vida me investigando. Perguntando para as minhas amigas e não para mim. Será que não é isso? Será que eu não sou uma gatinha trans? Então, a gente tá falando de uma violência também, né? Claro, porque... porra, permanecer 5 anos se investigando... E daí que você não consegue saber o que está passando na sua cabeça e quem você é. Eu acho que... E também é uma violência não só da gente contra nós mesmas, mas também de como
colocam as nossas vivências, né? Que é muito daquela coisa, tipo assim, que você não pode existir, que a sua vivência é falha, que você não pode estar naquele lugar. Então, a gente acaba aceitando esse lugar, né? E isso faz com que a gente se anule e não se entenda como vivência, como pessoa. Nossa, absolutamente, né? Pensando nesses 5 anos, não foi, tipo, depois de 5 anos que eu finalmente me identifiquei. Não, eu me identifiquei muito antes. Ou, né, sei lá, vamos pensar que me identifiquei em 1 ano. Mas ali, nessa investigação toda, eu comecei a ver. Vai ser assim. Vou passar por isso, vou passar por isso. Isso tudo foi me distanciando, assim. Falei, eu não quero viver isso. Mas daí, né, que eu comecei a fazer nessa busca, né, nessa investigação toda? Eu falei, eu acho que eu entendi o que eu vou passar. E eu quero fazer isso. Mas então eu vou começar a criar ferramentas para tentar me proteger de alguma maneira. Mas não dá, né? Não dá. Porque... A gente acredita que possa conseguir, né, essa proteção. E não depende da gente. Por mais que a gente se proteja em vários aspectos, em vários assuntos, em vários momentos, elas ultrapassam essa barreira, né? O nosso domo de ferro sempre vai chegar um míssil balístico de violências contra os nossos corpos, né? E ele é perverso, né? Sempre perverso, assim. Absolutamente, não tem dó de nada. Mas você acha que o seu entendimento... Porque você me traz pra mim que tem uma grande diferença entre um entendimento e uma aceitação. Já que você passou 5 anos se investigando, você entendeu, mas a aceitação ela veio depois de um tempo. Como foi esse caminho do entendimento e da aceitação? Como foi pra você se encontrar nesse lugar? A aceitação, eu acho que ela veio quando chegou a hormonização, quando chegou a, né, contar pra família, porque contar pra família também era uma questão, né? Mas eu acho que me aceitar também ainda tá na terapia, talvez. Ainda está, porque... é recente, né? É recente. É recente. E como foi ali a questão da família pra você, assim? A família, ela te ajudou em algum aspecto a se aceitar ou não foi legal? Foi uma doideira, depois desses 5 anos que eu tava me investigando, isso foi durante a pandemia também. No meio dessa pandemia, desse caos todo, né, dessa investigação, eu caí na adicção, né, me descobri a adicção ali. Fui pedir ajuda pra minha família. Posso morar com vocês? Porque eu tô muito caída aqui, ó. E aí, no meio disso, eu falei, acho que eu tô num lugar seguro. Já que minha família aceitou a adicta ali pra se tratar. Falei, acho que tô num lugar seguro. Iniciei a minha transição morando com a minha família, sem falar pra minha família que eu iniciei a transição. Então eles não sabiam que você era uma pessoa transgênera naquele momento? Não sabiam. Eles aceitaram a adicção naquele momento, porque você adicção, falou... Ela foi muito acolhida. Foi muito acolhida? Muito. Tá, e com a transgeneridade? E aí a transgeneridade já não conseguiram. Foi aí que eu saí de casa de novo. Tá, peraí. Pra eles foi muito mais fácil te aceitar como uma pessoa adicta e que tá com um problema de saúde, porque é um problema de saúde. Mas quando você chega e se abre como uma pessoa transgênera, eles não conseguiram ter a mesma empatia. Beijo, sai daqui. Beijo. E o que tava rolando aí dentro nesse momento? Como foi isso? Rolou muito medo, rolou... E assim, ó, eu acho que eu senti, entender, perceber que essa violência que você tem tanto medo de viver lá fora tá acontecendo dentro de casa, é o mais perturbador, né? É daí que veio a depressão, é daí que veio uma adicção mais forte, muito mais forte. Então, a partir desse momento, você acabou entrando ainda mais nesse lugar. Muito mais. A adicção, ela aprofundou daí. Daí houve um embarque ali, vamos explorar a adicção. Como que é lidar, né, com a transgeneridade, sendo que não tem esse acolhimento. E porque quando eu entendi que ali poderia ser um lugar seguro, eu falei, é aqui que eu vou ficar, né? E na palavra é fácil, né? Mas no dia a dia o babado é outro.
Porque na palavra ali na hora, ai, tá tudo certo, você é minha filha. E como foi esse processo do dia a dia ali pra você? O dia a dia, eu iniciei, né, a hormonização e Aham. comecei a viver uma vida encantada, sendo encantada, assim. Aham. Daí o hormônio trazia certas sensações que eu ficava surpresa, assim, tipo, como que é ser assim? Como que é? E aí eu tava vivendo essa sensação e era muito gostoso, assim. Uhum. Mas... E eu vivi... Nossa... E aí descobrindo, né, a minha mulheridade, construindo a minha mulheridade, entendendo ali o que que é ser mulher, a partir da minha realidade, né? E você tinha referências de pessoas trans já naquele momento ali? Eu Ou, tinha... ou você tava à deriva? Tava meio à deriva, tive algumas referências, mas nenhuma referência de... Ai, de estar do lado, assim, tá perto, né? Era referências distantes, assim. Mas eu lembro de ver Roberta Close e eu ficar encantada com ela. Você fala, Uhum. meu Deus, o que que é essa moça? Uhum. E... mas foi aí que eu comecei a me relacionar com pessoas trans, né? Uhum. E me relacionar afetivamente, né? Tipo, Com pessoas trans. Com e homens amigas, trans e amigas que eu tenho até hoje. Mas assim, afetivamente de amizade. De amizade, Não aham. de Não, relacionamento não, amoroso. não. E... Porque eu acho que você falou de se relacionar, eu falei assim, então talvez você podia ter um relacionamento transcentrado e não aconteceu, né? Então foi um pensamento errôneo meu. Mas ali quando você se entende, se compreende como transgênera e tá ali dentro desse lugar onde, de certo modo, você não era aceita, como foi entender ali que você, tipo, não... Esse rolê não é pra mim ficar aqui. Que você tava sendo, tipo, aturada, assim, né? Tipo, tolerada. E uma tolerância bem diferente de você ter aceitação. Ainda mais quando a gente tá falando de família. Nossa, foi perturbador, assim, pro meu emocional, porque Uhum. a minha mãe, no sentido de cuidado, né? Uma referência como cuidado, assim, ela era a minha maior referência. Falei, meu, então eu tô segura com a minha mãe, né? E Uhum. no momento que eu contei pra ela, eu lembro da sensação e, né, da nossa conversa. Tá tudo bem, continua aqui, nananã. Mas no dia a dia daí mudou, né? Mas a minha sensação, assim, ó, foi desmontada, assim, tipo, né, destruída, assim, poxa vida. Só por isso, né? Porque, tipo, só porque eu sou trans. Uhum. E aquilo tudo que a gente viveu, né, como família, como... Porque enquanto eu era um menino, embora eu fosse gay, ainda, Mas existia uma aceitação enquanto você era um menino gay? muita... Eu e minha mãe, a gente... Tô falando da minha mãe porque, É a né... figura que Aham. assim, te entendo, aham. Mas... A gente tinha uma ótima relação. Uma ótima relação. E depois que eu me tornei trans, a relação mudou. E foi nítida, assim, a relação ter mudado. O Uhum. afastamento, a dificuldade dela de reconhecer. E de não querer aceitar mesmo, assim. É nítido de ver, de ver o movimento dela de não vou aceitar, não quero. Quando você era um menino gay ali naquele momento, você já era uma pessoa com deficiência? Ou como vem a sua deficiência nesse momento? Como foi pra você se compreender e estar nesse lugar de ser uma pessoa com deficiência? Porque você adquiriu ela durante a vida. Uhum, Você não nasceu com uma deficiência. Você uhum. teve um AVC, se eu não me engano, Isso, né? isso. E te deixou com Hemiparesia, sequelas, isso. hemiparesia. E você já se entendia como trans ou era um menino gay nesse momento? Não, eu me tornei, adquiri. Adquirir. Me tornei uma pessoa com deficiência enquanto gay ainda. E aí depois veio a não binariedade. A não binariedade, A não binariedade. ela veio depois que eu me tornei deficiente.
Inclusive, a não binariedade foi o que me ajudou a entender a transgeneridade, assim, tipo, né? Me entender como travesti. Então, a sua deficiência, ela vem antes da sua transgeneridade. Isso. Então, você se reconheceu uma mulher trans já tendo a deficiência. Porque, pra mim, eu achava que você tinha... Quando você começou com os hormônios, com as coisas, que a deficiência veio, né? Que você teve esse AVC. Porque a gente tem muita decorrente à hormonização. A gente tem pessoas que têm... né, trombose cerebral, tem pessoas que têm trombose, né, no corpo, tem várias que conseguem... que tem deficiências por condição do hormônio. Então, eu pensei disso, né? Mas ela vem antes. Então, você já convivia com a deficiência e você... Quando você teve a deficiência, como foi pra você se perceber como uma pessoa deficiente? Você sabe que... E também eu não quero que seja evasivo e que não se é você nem quiser um pouco, falar. é gostoso. Pra mim E se eu errar alguma coisa, disso. porque eu sou uma pessoa que não tem deficiências, que sou super empática em algumas coisas, mas tem coisas que eu não sei, que eu vou falar besteira. E se eu errar, por favor, fala... Ei, querida, se manque que você tá falando besteira. Se manque é capacitista. Aí, ó. Errei, então. Fui capacitista, errei, fui Carol. Ei, Mas querida, a gente tá num espaço seguro, né? Tá acorda tudo pra certo. vida aí, ó. Dá um tapa na minha cara. Dá um tapa na minha cara. Que isso é... Eu não sabia. Se manque é Se manque capacitismo. tipo, se manque gay. Já Tipo, temos que se cortar man- mais uma porque daí se palavra do manque- repertório. O que o Simanque traz, né? Tipo, é um erro mancar. Eu, por exemplo, né, como pessoa com deficiência, eu manco. Cara, e é uma palavra que eu uso no meu cotidiano. Meu Deus, você acabou de alugar um triplex na minha cabeça. Porque eu nunca parei pra... Olha, toda empoderada que sempre tava... Que nunca parei pra analisar que era sobre isso. Que era, tipo assim... Que é um erro você mancar. E não é. E não é. Entendeu? É só o jeitinho dela. Cara, então... E a gente vai vivendo e aprendendo. Então, ó... Sabe a palavra que eu usava muito pra definir as pessoas? Retardado. E daí, Nossa, eu tenho... um dos meus melhores pavor. amigos olhava pra mim e falava assim... Bicha, cala a boca. Você tá falando besteira. E daí me conta... E toda vez que eu soltava, ele vinha... E dava uma em mim. Toda vez que eu soltava, ele vinha... E hoje eu não São uso mais expressões a que elas se palavra. naturalizam entre a gente, né? Tipo, é como falar... Ai, boba. Se naturaliza, a gente não entende, não vê de onde É que a gente veio. vai usando... É que nem judiação, né? Você tá sendo preconceituoso com pessoas judias, né? Então, tipo assim, usa como o sofrimento daquelas pessoas. Então... E a gente não percebe isso, né? E todo dia a gente comete essas gafes, né? Pra não dizer ruindades em alguns momentos. Que tem gente que faz por maldade, né? Tem gente que sabe e faz por maldade. Que faz por maldade. Mas, retomando ali, como foi pra você se entender, né? E não digo se aceitar, mas se compreender como uma pessoa com deficiência? Eu demorei muito tempo. Eu me tornei uma pessoa com deficiência com 20 anos, 19, 20 anos. Né? Se for pensar, é recente também, faz pouco mais de 10 anos. Mas levou um período, assim, E eu ainda sinto, vejo, acredito que eu ainda lido com isso. Inclusive, penso muito sobre, porque... Poxa, por que tanta dificuldade em se aceitar? O que tá acontecendo que tem tanta dificuldade de se aceitar, né? E aceitar essa deficiência, essa condição. Mas levou um período. É algo que eu trabalho na terapia. Hoje, eu falo abertamente, até como uma ferramenta de libertação, assim, né? E de entender, tratar como natural, como comum, né? E que de fato é também. E também ninguém está assim a salvo de não ter isso. Tipo assim, um AVC pode acontecer comigo, pode acontecer com os meninos e também ter as sequelas ali e ficar com uma deficiência. Então é algo que a gente precisa falar sobre esse assunto para que as pessoas normalizem e parem de ser um tabu, para que a gente possa criar N coisas a partir dessas conversas. E você já parou pra pensar que todo mundo vai se tornar uma pessoa com deficiência em algum momento da sua vida? A velhice está aí.
Não, eu A nunca velhice parei. não é uma condição de boa, tranquila. Ela é uma condição que te deixa, que te deixa deficiente. Ela te deixa nessa condição, assim, de depender de alguma coisa, uma muleta, né, ficar acamada, a cadeira de Cadeira de roda. rodas. Ela tá Perder a aí. visão. Perder a visão, tá aí. Né? A audição, como acontece. E, cara, eu nunca olhei por essa perspectiva. E eu acho que a grande maioria da população brasileira, ela não olha por essa perspectiva. A gente acredita que nós vamos ser sempre iguais, assim. Vamos nascer desse jeito e vamos sair desse plano desse jeito. E não. Não. As adversidades da vida estão aí e você pode acontecer N coisas, né? É que nem pensar no etarismo, assim. Eu acho que o etarismo, ele é uma recusa da sociedade. Eu não vou chegar lá. Eu não vou chegar lá. Ou quando eu chegar, eu vou estar maravilhosa. Eu vou ser um super vovô, a super vovó. E não, a gente não sabe o que vai acontecer ali naquele momento. A gente pode ter demência, a gente pode ter N coisa. Como pode não ter nada? Mas a gente precisa falar sobre isso para que a gente saiba que estamos propensos e propícios a algo assim. Sim. E você falando isso agora pra mim, eu nunca parei. Você alugou já o segundo triplex na minha cabeça. Mais um. De como a gente não tem garantia de nada ali nisso. E como as coisas estão postas de uma maneira aqui. E que a gente não fala disso, não percebe essas pessoas. Mas que a gente vai chegar nesse lugar em algum momento. Vamos mesmo. E como isso pode... E como a gente pode ter esse debate... E levar ele pra proposição de ideias, para que a gente consiga ter, né, as pessoas nos ouvindo enquanto isso, né? Então você propaga isso e você leva isso nas suas redes sociais, na sua vida, você consegue ser a porta-voz dessa bandeira, dessa luta. E então, como é pra você, assim... Depois de se compreender e agora ser a porta-voz disso. E tá nesse lugar, eu odeio falar isso de professora, mas ensinando para as pessoas que em algum momento da vida a gente pode chegar nesse lugar. A gente chega... Tem uma parte que é boa, né? Eu acho que quando a gente se relaciona com pessoas que estão dispostas à mudança, tudo muda. Tudo muda, porque daí... a sua disposição vai ser outra. Se eu tô com o ouvido aberto para entender a sua realidade, né, e disposta a mudar, né, o meu posicionamento, né, pensando que eu sou uma pessoa cis, né, o meu posicionamento em relação a você, enfim, a sua performance de existência mesmo. Mas assim, é esgotante às vezes, assim, eu não sou muito hoje em dia, não sou muito de que tem paciência, não. Fica mais de boa. Mas se precisar também, abrir o livro e falar, queridos, vamos à página 3 para você entender, né? Você vai fazer. Sim. Eu morei recentemente com alguns amigos que eles não entendiam... Muita coisa da minha vivência eles não entendiam. Mas eles abriram tanto os braços e o ouvido para entender e acolher essa vivência, até para que eu pudesse me entender e isso tudo se clarificar, né? Muda tudo, né? E Daisy, assim, ó. Falei isso com a Keiko, falo isso com outras pessoas. E como é pra você entender a intenção das pessoas com você? Que nem agora, eu fui capacitista no que eu falei pra você. Mas é porque eu não sabia. E você consegue perceber a intenção das pessoas em ser determinado momento pra te atingir? E, tipo assim, tem pessoas que não percebem. Você consegue ter essa noção, assim? Absolutamente. Muito mais sendo uma pessoa trans, daí né, de uma outra forma. Como as interseccionalidades das condições, eu posso dizer, né? E eu sinto ela se duplicando, né? Mas... é nítido, né, a má intenção das pessoas, assim. Mas eu consigo ver, assim, quando a pessoa tem a má intenção de, tipo... Ai, não é pra você estar aqui não, porque você é uma pessoa com deficiência, não vai dar conta.
Mas quando eu vejo que é uma pessoa que não é mal intencionada, assim como foi agora, aí o papo muda. Olha como foi leve a gente falar disso, se corrigir, se recolocar, né? Se reposicionar. Foi leve pra você, eu tô aqui chorando. Mas não é pra ficar, não é pra ficar. Pensa que... E aí, isso... Essa é uma coisa que eu falo pros meus amigos, assim, porque... né, com meus amigos, que nem falei aqui, né? A gente tá num espaço seguro. Quando eu tô num espaço seguro, A gente eu só tem falo... 500 milhões de pessoas assistindo, né, galera? Mas eu falo pros meus amigos, está tudo bem, né? E tem uma coisa assim, a gente cobra de quem a gente confia. Eu não falaria pra você se eu não confiasse que você, né, abriria seus braços e o seu ouvido e estivesse disposta a se reposicionar, se recolocar. Então tem isso, né? Tipo, fica mais de boa quando a pessoa tá disposta, tá disponível. Cara, e é muito isso, né? E é uma palavra que a gente usa no cotidiano ali pra muitas coisas. E como a gente tem isso, né, de não se ligar pras coisas, assim, não analisar, não procurar, não. E muito é da gente não buscar essa informação, porque ela tá ali. A gente que não se interessa por ela, né? E a mesma coisa quando a gente fala das violências que a gente sofre ali por ser uma pessoa transgênero e tal. Aonde as pessoas... A gente entende a violência que aquela pessoa tá trazendo pra gente. Da maldade na conversa, no olhar. A perversidade de olhares. Os meninos aqui estavam conversando comigo, falando sobre... A gente sabe... Carol, você tem consegue uma percepção de algumas coisas. E a gente consegue ler as pessoas até por olhares, de repente, assim. Do que elas têm pra gente, né? Tipo, aquele olhar, tipo... Eu sei o que é você, eu sei de onde você vem. E eu não te quero aqui. E uma coisa que não é impressionante, mas é comum entre nós, quando a gente se identifica trans e aí a gente começa a viver a nossa vida, o nosso olhar amplia, né? A gente começa a ver aqui, ó. Aqui. A visão periférica, ela faz assim, ó. Muda tudo. E você parece que você sente a energia da ser humano que tá lá, mas ela tá te olhando e ela tá te julgando, tá te, tipo, condenando, não quer, tá desconfortável com você. A gente abre, a gente tira os antolhos da vida. Só que ao mesmo tempo que isso é bom, isso é ruim. Muito. Porque a gente vive com a anteninha ligada. Muito. E às vezes, tipo assim, capta coisa que não precisava ser captada naquele momento. Eu, às vezes, capto algumas coisas assim que eu falo... Poxa, se eu não tivesse olhado pra aquele lugar, eu não tinha visto essa coisa. E isso me atravessa de uma maneira... E também para outras violências que a gente sofre, como abusos, como questões, né, que a gente vem acontecendo. E por um lado, eu acho bom a gente ter essa noção, né? E também esse sexto sentido, né? Porque às vezes nos retira de várias situações. Eu não sei com você, mas comigo já me ajudou a me retirar de várias situações aonde eu tava me colocando ali e me ajudou. Mas também em muitos momentos me atrapalhou, mexeu com o meu humor, mexeu com a minha percepção, mexeu com a minha autoestima. Né? Porque às vezes você fala assim, poxa, se eu não tivesse visto isso. E às vezes até de pessoas que você gosta, assim, tipo uma piadinha, uma brincadeira, e até essa vivência recorrente, às vezes faz com que até a gente comece a ficar meio paranoica, assim. Né? Tipo, às vezes ver coisa onde não tem, né? Você já se pegou sendo meio paranoica, assim? Já, também por hormônio, né? Entupida de hormônio. Como foi sua relação com o hormônio? Vamos voltar pra essa relação aí. Porque o hormônio, como eu te falei, ele pode trazer ali consequências físicas, mas também consequências psíquicas. Que a gente não fala sobre isso. E principalmente a gente tem top de hormônio por conta própria e ninguém fala sobre as consequências psíquicas que a gente tem da hormonoterapia quando não feita de maneira correta. E agora, nesse momento, eu tô fazendo da maneira correta. E ainda assim, todo jeito que tô. Imagina se não fizesse. Mas, inicialmente, porque agora é a terceira vez durante esse período todo que eu tô me hormonizando. Eu tive, inicialmente, lá quando eu morei com a minha mãe, né? Que eu falei.
eu me hormonizei por 8 meses. Aham. E aí veio a menopausa, mas aquele calorão, veio, né, o corpo mudando. Mas ali era uma hormonoterapia por conta própria. Não, era Também com... já com acompanhamento médico. Não era com endócrino, mas era com clínico geral. Aham. E aí, todas as vezes não. Eu fiz essa primeira, aí decidi que não queria mais. Eu, né, saí de casa, falei, eu não vou dar conta de lidar, porque daí eu já estava vivendo essas paranoias, estava muito, muito emocionada, né? Muito deprimida, e muito, assim, muito. E daí eu sou pisciana, né? Do desaguar. E aí... Mas veio todas essas emoções, assim, Daí de você deixar parou. pra baixo. Mas daí você parou a Aí eu hormonoterapia. decidi parar. Falei, não quero mais ficar louca. Porque eu já sou muito sensível. Eu Aham. enquanto ser humano, já sou muito sensível. Eu falei, não quero viver esse caos, não. Mas aí vem a disforia, né? A disforia, ela sempre falou mais alto. E a disforia, pra mim, é um lugar violento, assim. É extremamente desconfortável. De não... De falar, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Pra onde? Sabe assim? Pra onde eu vou correr? Tipo, não tem pra onde ir. Porque daí você só quer se esconder de todo mundo, né? Mas a disforia fazia você ter vergonha de você mesma? Muita, muita. Mas mais do Mas que em que vergonha... sentido, assim? Mas Das pessoas te conhecerem como você é, da sua aparência, ou das pessoas te perceberem como trans? E com deficiência? Porque tem esses lugares. vários. Porque a disforia, ela pode trazer pra esses lugares. É isso que eu queria entender, sabe? Tipo assim, tem muita gente que tem a disforia de pessoas se perceberem elas como trans. Que não querem nunca ser percebidas como pessoas trans, e sim como pessoas cis. Daí tem essa disforia imensa, assim. Pra você, chegou nesse lugar ou não? Não, a minha disforia, ela sempre esteve no lugar... É muito mais comigo. Aham. Por exemplo, a minha maior disforia é sentir o cheiro da testosterona em mim. Mona. Como é o cheiro de testosterona? Me Aí você explique isso. Tá ligado? É quarto de bofe que é fechado, que é um cheiro comum Cheiro entre de homens, aham. É esse cheiro, assim, fala, não. Mas é na minha intimidade onde eu tenho... onde eu me percebo masculino de alguma maneira, eu fico perturbada. Porque, sabe, e quando eu tô em lugares que as pessoas... Eu não acredito em passabilidade. Só pra Aham, pontuar. claro. Não acredito. Eu acho que é um delírio da nossa comunidade e da sociedade como um todo. Mas... Até porque quem define o que é, né, isso tem característica masculina, isso tem característica... Na verdade, são traços diferentes ali, né? Exato. Como a gente vê casos que acontecem lá, que nem a personal trainer que foi impedida de entrar no banheiro, é uma mulher cis. Tem mulheres cis apanhando por ser cis e sendo confundida com trans. E daí tem mulheres trans que as pessoas... Não, você é cis... Mas peraí, o que faz, né? Então é muito louco. Mas aí, com a testosterona, eu me sentia extremamente disfórica. E saber que as pessoas me percebem trans não me deixa nem um pouco disfórica. Daí por que eu trouxe essa questão da passabilidade? Porque eu sou muito lida como uma pessoa cis. Eu fico passada. Porque pra mim tá escrito na minha testa que eu sou um travecão. Desculpe, você não pode usar essa palavra. Olha aí, ó. Você foi transfóbica. Fui transfóbica, perdoa. Que eu sou uma travesti. E aí, eu fico assim, tipo, Mona, como assim? Aonde tá essa passabilidade? E é muito louco isso, né? Porque não é o que a gente se vê, é o que o outro vê. E isso atravessa a gente, né? Muito. E, tipo, foda-se o jeito que ele vê. Se ele tá me vendo como piu-piu, como o Frajola, como o Coelhinho da Páscoa, foda-se. Eu gostaria de lidar melhor com isso. Trabalho pra lidar melhor com isso. Porque eu acho que é muito mais confortável quando você se aceita com a... Né, com a sua identidade e, por exemplo, entender que eu acho que é um lugar muito confortável quando você entende que a sua mulheridade ou a sua identidade ela é para ser construída. Ela é uma trajetória de construção. Quando você entende isso e vive isso, você vai ter uma vivência muito mais tranquila.
Absolutamente, assim. Absolutamente. De entender a sua trajetória ali e a mulheridade, né? E como é pra você entender a sua mulheridade ali? Porque você sai né? Como todas nós, de um menino gay. E a gente já conversou sobre isso, que você tinha uma espécie de abjeção a ser um menino gay. E daí se entende como mulher trans, se entende como não binária, vem pra transgeneridade. E isso te atravessa na sociedade como uma mulher. E como é pra você, né, a mulheridade na sociedade, como você se vê, como você se sente? Ai, me sinto uma gatinha. Mas Manhosa. eu gosto de me relacionar com essa construção. Eu acho bonito. Assim, pessoalmente falando, eu acho uma das raridades do universo, a nossa trajetória de poder construir a nossa mulheridade. Eu acho belíssima essa experiência. Porque é onde você entende o seu sentimento, como você lida com ele, como ele te atravessa. E é uma transformação, né? Tipo, porque quando você... nem sempre, né? Tem pessoas trans que começam a sua vivência sendo uma criança já. Tô falando da parte da minha Sim. vivência que me entendi na fase adulta já. E é como eu te falei, como são diferentes, né? Muito. As nossas interpretações de o que é ser uma pessoa trans e quando interpretadas. E quando também incentivadas, claro, como a maioria das crianças trans que nós temos hoje em dia, é de quando os pais percebem e incentivam a ser quem são, né? E como isso acontece, coisa que na minha época não acontecia. E se eu tivesse um trejeito, era um tapão na cara. Então, assim, e como isso nos atravessa ali, né? Muito, muito. Você sabe que eu nunca apanhei do meu pai. Não? Nunca, exceto uma vez, que foi uma vez que eu vesti uma saia. Isso me pega. Eu falo, Mona, olha isso. Você entende esse lugar? Aham. Tipo, ali Porque já tinha um negócio. todo mundo já sabia ali. E E eu é um era... negócio que todo mundo sabe, menos a gente. mundo E a sabe. gente apanha por não saber. Porque todo mundo vê algo que a gente não vê. Porque você tá só vivendo. Você é uma criança que só vive ali naquele momento. Mas todo mundo vê algo como errado, daí te bate, te machuca, te coisa. Eu adorava vestir as camisolas da minha mãe, saindo. Minha mãe me arrebentava na porrada e eu nunca entendi o porquê. No outro dia tava eu lá de volta com as camisolas. Eu nunca entendi por que eu apanhei essa única vez do meu pai. Foi por causa da Foi por saia. causa da saia. Hoje eu entendo, né? Por causa da Aham. saia. Mas como você lidar com isso? Você lida, tipo, com essa trajetória aí da sua mulheridade. Então, pra você é algo bacana, é algo lindo, mas que teve o seu momento de você se entender. Teve um momento, teve um momento. E, como eu sempre falo, né? Minha terapia, tudo isso tá sempre na terapia. Tô sempre jogando pra lá. Pra entender profundamente o que isso significa pra mim, assim. Mas a gente tava falando, só quero voltar uma coisinha. A gente tava falando que tudo muda, né? Quando você é uma identidade masculina e depois uma identidade feminina. A maneira como eu lido com meus sentimentos hoje é totalmente diferente. E aí eu tô falando de afetuosa, cuidadosa, amorosa. Porque quando eu era um menino, né, de identidade masculina, eu não sabia lidar com meus sentimentos. Por quê? Porque o homem não pode lidar com os sentimentos, né? Mas eu não sabia lidar, eu era uma perturbação das ideias. Não que hoje não seja, né? Porque tá entupida de hormônio. Mas hoje daí É por bagunçado, isso... mas tem gerência. Mas daí hoje é gostoso, porque eu tô entendendo o que tá acontecendo, né? E se compreendendo também, né? Sim. E descobrindo no trajeto, né? Mas sabendo lidar com aquilo. E aí tudo isso sendo uma pessoa de identidade feminina. Aham. Que daí fica mais fácil você entender, Sim. né? Ai, Não só de uma identidade feminina, mas sendo você. exatamente. Que você se encontrou ali naquele lugar. Exatamente. De Absolutamente. novo, trazendo, como eu falei, a gente conversou, eu e a Maitê, que quando você não se entende quem você é, até o caminho certo se torna errado. Então, quando você tá no seu caminho ali, entendendo, se compreendendo, se conhecendo, as coisas tendem a ser diferentes, né? Você se torna uma pessoa muito mais centrada em muitas coisas. Lógico, né? A gente tem os percalços de várias coisas, mas quando você se conhece, sabe quem você é, as coisas, elas fluem diferente. Absolutamente. Não é à toa que quando a gente, né,
pensa em depressão, por exemplo, tipo, de onde que vem isso? Eu acho que vem muito desse lugar de você não entender quem você é, né? E também de não conseguir se aceitar, né? E também aceitar situações e momentos e pontualidades e saber que, né, às vezes é só uma fase ou é um momento e às vezes a gente não tem essa consciência de lidar com aquilo porque muitas vezes não nos foi ensinada, mas também tem a questão de pessoas que têm depressão crônica e trazem, então é muito amplo esse conceito, né, mas que pra você entende como a depressão nesse lugar onde você não se compreendia, não se aceitava e Absolutamente. que te coloca nesse lugar, assim, né? Que eu falo que eu não tenho, não tive, mas eu consigo ser empática com as pessoas que têm depressão, assim, né? Lógico que eu não consigo mensurar o que é ser depressiva. Consigo te mensurar o que é uma crise de ansiedade. E que pra mim foi algo horrível. E que aconteceu uma vez, mas assim, quadros depressivos eu não consigo mensurar. Então, por isso que eu acho que a gente fala sobre isso, mas a gente precisa falar com pessoas que realmente passam, vivem isso e que tem também local de fala para falar sobre isso. E que para você é o local da não aceitação e que te trouxe todo essa carga, né? Que te permeia todos os dias, né? É um dos lugares, né? Hoje eu entendo, e aí eu faço atribuições, assim. É, eu entendo que a depressão, ela veio das inúmeras violências que eu passei a viver depois que eu me entendi uma pessoa trans e comecei a, né, performar a feminilidade. Mas essa não aceitação veio dessa não aceitação também. Então, a violência, ela é muito mais presente na sua vida enquanto pessoa trans do que pessoa com deficiência. Absolutamente. Absolutamente. E aí eu tô falando de uma violência perversa, eu tô falando de uma violência escancarada também, né? Porque a violência contra pessoas trans, ela não é só escancarada, ela tem através de outros lugares também, né? Ela é velada, né? Veladíssima, veladíssima. Né? A gente tem um quadro ali de violência que você sofreu, onde eu interagi e tomei algumas frentes, que é a violência hospitalar, né? Que a gente sofreu ali juntas, ali, tipo assim, o momento que a gente sofreu, eu digo assim, de troca, né? E a gente conversou sobre as dores naquele momento onde você estava em extrema vulnerabilidade dentro de um hospital, né? Conta pra mim ali como foi lidar com isso e como isso acontece dentro dos lugares onde a gente tá em vulnerabilidade, principalmente dentro de hospitais. É uma grande surpresa, né? E assim, ó, como que uma pessoa ela decide, né, ficar ali para cuidar do outro, sendo que ela não consegue lidar com a diversidade, porque a diversidade ela vai estar ali, né? Como que é isso? E não faz, para mim não faz o menor sentido, mas foi muito assustador, assim, eu fiquei realmente assustada com essa perversidade, assim, das pessoas né, enfermeiros, médicos. E não foi à toa, né? Não foi à toa que eu não consegui lidar, né? Eu lembro que você chegou, vamos pra frente, vamos levar pra justiça. Eu falei, eu não consigo lidar com isso. Né? Por tamanha violência, assim, porque Não tenho força pra isso. é bizarro, assim, é bizarro. é- Posso contar Conta, é as isso que eu quero. situações? Quero, conta, você conte. Para você E entender a lógico, bizarrice do babado? Enfermeiras perguntando para mim se eu era um homem ou uma mulher e o que, que eu tinha entre as pernas, se era um órgão feminino ou masculino. Enfermeira me levando para fazer xixi, porque eu não conseguia andar, né? Foi eu que quebrei a patela. Assim, e eu incrédula. Eu, buscando acreditar que eu estava vendo coisa, porque eu estava, né, muito... você tava achando que a errada ainda era você. eu estava tentando acreditar que eu estava vendo coisa onde não tinha. Mas enfermeira, enquanto eu fazia me levou para fazer xixi, ela ficou olhando, ela ficou me encarando, assim, tipo, sondando, assim, para ver o que que eu tinha ali. Nesse pique, assim, sabia? Nesse pique. É bizarro. Cara, que
foda isso. Eu não acreditava. Eu falava, não tá, isso não tá acontecendo. Olha, eu fico assim, abismada, porque essas pessoas escolhem no momento que você está vulnerável. Porque ninguém vem ali quando você vai no banheiro e fala, ai, deixa eu ver o que você tem aí. Deixa eu ver você fazer xixi. Ninguém vem. Esse é o lugar que você vê a maldade. Você fala, eu sei que isso vai constranger. Tenho certeza que isso vai constranger, então eu vou fazer. Que a pessoa, ela se sente poderosa, né, naquele momento, em te destratar ou colocar as suas convicções e pensamentos e questões em cima da sua humanidade, né? Porque é onde as pessoas acreditam que elas têm um poder. Pequenos poderes, né? Pequenos poderes, grandes negócios, né? Num oferecimento. Porque quando a pessoa, ela acha que ela tem o poder sobre o outro, ela faz esse tipo de coisa, né? Que é constranger, machucar, ofender... Vulnerabilizar. Isso, menina! Pronto. Olha, deu um nó na minha mente aqui. Porque esse lugar de vulnerabilidade, para eles é conforto, né? Pra eles é... Que legal, vou ver elas sofrendo e passando por isso. Que é muito bizarro, ainda mais um lugar onde tem que nos acolher, né? Exatamente. Porque ali você tá num lugar onde você precisa ser cuidado, um hospital. Exatamente. Mas, e esse caso é reincidente, tá? Aconteceram 2 vezes. No mesmo hospital. No mesmo hospital. Dessa vez tá indo pra frente, né? Dessa vez eu não me calarei. Mas a mesma bizarrice, assim. A mesma bizarrice. De eu falar, moça, eu sou uma pessoa... Eu tô sendo mediana, tá? Eu aos prantos, aos berros, falando, não acredito que isso tá acontecendo de novo. De novo, não. E aí falando, moça, eu sou uma pessoa de identidade trans. E ela, calma, moço, você tá muito, muito nervosinho. Com essa bizarrice, assim. Essa bizarrice. Cara, e é umas paradas que a gente tem que aturar. Tipo assim, daí te colocam como se você fosse uma pessoa histérica. Nossa! Calma! Ei, querida! Tu tá me agredindo aqui. Ai, não, nossa, só por isso. Não nossa, é pra nossa, tanto. só um pronome. Nossa. Nossa, o cacete! Vem que já 3 facadas, não. Mas dá vontade, cara. E naquele momento ali, você tá tão vulnerável que daí você não tem força pra nada. Eu conversei com uma amiga minha também, que ela fez bariátrica. E ela, durante esse processo ali da bariátrica também, ela foi a todo momento achincalhada, chamada de ele, falando que ela era um homem, e que, não podia estar no mesmo quarto que as mulheres, e que ela foi colocada num quarto sozinha, numa outra ala, assim, ó, como se ela fosse uma pessoa que tivesse uma doença contagiosa e tinha que ficar isolada. E daí, todo momento, era tratada por ele. Ela me contou isso, assim, porque ela viu através da nossa denúncia ali, do seu caso, e ela falava pra mim, por favor, não deixa isso acontecer, porque aconteceu comigo, eu não tive coragem de falar, mas eu quero muito que ela fale, eu quero muito que aconteça alguma coisa com eles, porque eu vou me ver vingada com esse caso acontecendo. E já chegaram vários outros relatos, assim, dessas violências, assim, Nossa, principalmente... depois de agora, desse caso que você incidiu, chegaram muitas pessoas falando comigo, assim. E até pra dar apoio, né? Porque eu tava com muito medo. Nossa, eu vou ter que lidar com esse pessoal de novo. Mas daí agora tá indo pra frente. Agora as coisas estão mudando. Tá, e mais uma coisa agora. E como essa garota propaganda de várias empresas finíssimas desse país, esse lugar, Garota Globo, está presente nas marcas aqui. Então, conta aí pra gente como é ser modelo dessas marcas e como foi a Falas... É Falas PCD que Falas foi PCD. na Rede Globo, como foi? É Falas de Acesso, Falas na de verdade. Acesso. É um programa que tá na Globoplay, né? Fui convidada pra participar lá na Globo. E, guria, é emocionante, assim, porque... Poxa vida, a gente acaba vivendo, às vezes, na nossa bolha aqui e nessa caminhada, né? Onde a gente tá tentando buscar acessos, construir acessos. E aí, quando aconteceu algumas dessas oportunidades, eu falei... Mona, eu tô aqui. E é assim, ó, assim como estar aqui, por exemplo. É de uma honra, assim, sabe? E uma coisa, inclusive, que eu sempre pontuo, e eu sempre falo pra quem me contrata, eu falo, vocês não encontraram outras pessoas trans com deficiência?
Aqui em Curitiba, por exemplo, eu já fiz já fiz 3 trabalhos para Boticário, onde eles procuraram pessoas trans com deficiência para fazer os trabalhos, e não tem. Não tem. Isso me pega por quê? Onde estão essas pessoas? Daí, assim, como elas estão lidando com as suas deficiências e com as suas transgeneridades, com a sua trajetória? Porque eu sou um dos casos que teve a coragem de sair pro mundo, né? Sair pro mundo e viver a sua, né? Construir a sua história, assim. Mas é mágico, assim, é bonito. É muito bonito como as pessoas acolhem e estão dispostas a entender a maneira como você vive, né? Tipo, porque eu assumo muito um lugar não de falar assim, ai, olha, é possível eu fazer isso. Eu posso fazer. Eu assumir esse lugar de eu posso fazer, eu quero provar que eu posso fazer. Eu acho que eu vou meio que na contra-regra, assim. Eu não tenho que provar que eu sou capaz. Claro. Eu vou lá fazer. Sim, você faz se você quiser também. Me chama pra fazer o que é pra fazer lá, que eu vou te dizer se eu posso fazer ou não. E tem muito essa ideia, né, em relação às pessoas com deficiência. Inclusive, usam imagens de pessoas com deficiência para se motivar na vida, assim. A positividade tóxica, né? Tipo assim, olha aqui, se até fulano consegue, por que você não iria conseguir? Tá, mas por que se até fulano consegue? É uma pessoa. E isso tá dentro da discussão do capacitismo, né? E que te coloca como se fosse inferior, né? Em alguns momentos. Exatamente. Olha, se até fulano dá conta. Olha, essa pessoa tem uma deficiência. E por que você aí que tá sem nenhuma não consegue? A intenção não é essa, mas a palavra é essa. A palavra dita é essa, né? Você é incapaz, mas você consegue fazer, então vamos lá. Tipo assim, e sempre colocando o corpo deficiente, o corpo de pessoas com deficiência, como incapaz de fazer algumas coisas, né? E aquele olhar, ai, ela é uma pessoa especial. Cara, eu acho isso bizarro, assim, quando alguém trata bizarro. uma pessoa assim, ai, é porque eu tenho um filho especial. Uma deficiência não. Você vai descobrir que eu sou especial na minha intimidade. Agora, aqui no cotidiano, não. Eu sou... E é uma pessoa como no qualquer... mesmo barco, fia. E o que você acha, tipo, de romantizarem essa coisa? Nossa, você tem deficiência, nossa, tão fofinha. Te coloca num lugar ali, tipo, de que você é uma pessoa sempre... Ai, tem que ter um cuidadinho. Como é pra você lidar com isso? Pra além de bizarro, que eu dou risada de nervoso. Mas eu acho violento, acho absolutamente violento, assim. Já te falaram alto com você, assim? Oi, tudo bem? Já falaram alto e sabe uma coisa que aconteceu? Recente. Foi a primeira vez que aconteceu e eu fiquei assim, tipo... Mona, isso não tá acontecendo. 1h30 da manhã na rua, eu voltando pra casa do bar, sei lá. Falei... Vou fumar um tabaquinho. Parei pra fumar um tabaquinho. E eu uso um bolador, né? Eu parei pra bolar e aí, tipo... não é a minha dificuldade. Eu tenho dificuldade pra bolar o tabaco. É o meu tempo, é o meu jeito. E uma pessoa veio oferecer ajuda. E ela ofereceu ajuda fazendo voz de bebê. 1h30 da manhã, um monte de bêbado na rua. Ai, cara. Ele falou, você quer ajuda? Eu falei... Você tá me tirando, né? Eu fiquei muito assim, tipo, eu falei... Tá, vamos lá, vamos ver até onde vai essa história. Não, você deu corda ainda? Dei corda só pra ver, eu assim. acredito nisso. Dei corda, mas, cara, é bizarro, é bizarro. Tá, e como que foi a pessoa? E a pessoa continuou? Ele não sabia bolar, óbvio. Ele não sabia bolar, eu lembro que ele colocou, assim, a cedinha na mão dele. E ficou me olhando, assim, falei... Tá, mas você não me ofereceu ajuda, você não ia fazer? E aí ele falou... Eu falei, não, moço, deixa que eu faço. Daí voltei a bolar, assim, ele ficou muito encarando. E aí ele voltou... Você tem certeza que não quer ajuda? Cara, eu já ia perguntar pra ele... O que você tá fazendo aqui ainda? Você já não percebeu que deu tudo errado? Eu concluí nessa, assim, falei, moço, eu já tô fazendo. A pessoa, ela sai. Mas é essa presunção... Olha como a presunção. Ela presume que ela tem que sair de um lugar onde ela tá e ir lá em você, porque ela presume que você não é capaz de fazer aquilo. E ainda tem a pachorra de querer te tratar dessa maneira, tipo... Meu, você tá... O que você bebeu nesse rolê aí que tá fazendo mal pra sua cabeça? Eu fico muito nesse lugar. Que mundo você vive?
Mas outras coisas parecidas, por exemplo. Porque daí, assim, na minha dinâmica de realizar as coisas, é sempre de um modo diferente. Eu crio, né? Seu Sei lá, por tempo, exemplo, sua pra amarrar o dinâmica. calçado. Eu tenho todo um jeitinho diferente de amarrar. Eu apoio com o pé, o outro pé. E quando eu faço isso na rua, eu sempre procuro um lugar onde eu tô meio escondida. Porque se eu fizer num lugar onde eu tô sendo vista, alguém vai chegar. Desculpe. Aham. Alguém vai chegar de supetão, deixa que eu amarro. Tipo, não é. Você precisa de ajuda? Gostaria de ajuda? Né? É E- sempre assim, de Mas, supetão. mas às vezes as pessoas elas querem ser legais e acabam não sendo, né, Sim, porque, cara? poxa, que Porque, tal tipo assim, você. é você colocar a pessoa com deficiência num lugar onde ela seja incapaz. E Uhum, ela já faz daquela maneira. Ela já consegue fazer de tudo que está ali ao alcance dela, dela poder fazer. E às vezes ela tem uma dificuldade, uma mobilidade de alguma coisa, mas ela consegue fazer. Não quer uhum, dizer que ela seja incapaz. uhum. Então você está testando por você mesmo que aquela pessoa é incapaz de fazer aquilo. Exatamente. E você vai lá, você atesta e você quer fazer algo pela pessoa. Mas você nem conhece aquela pessoa, tipo, e daí você fala, tipo, ei. Que mundo você vive? Querido, então, segue. Segue teu caminho e me deixa em paz. E é muito louco isso, né, guria? Eu acho que na E sua aí, cabeça deve assim, ser ó, se estranho. a gente não aceita, você vai ser a arrogante, ignorante. Aí tudo aquilo muda pra você, né? Não, é muito louco isso, né? Então, a gente vai caminhando aqui para os nossos momentos finais, mas eu quero ainda entender com você como é estar nesse lugar de representatividade, de que as pessoas te conhecem, entendem as suas lutas e que você possa estar ali atuando e falando das pessoas, falando como é ter a interseccionalidade de ser uma mulher trans, de ser uma pessoa com deficiência e como isso não te deixa incapaz de fazer nada e que sim, você tem uma história como qualquer outra pessoa e que você tá construindo seu caminho. E que sim, você tem percalços como adicção, como depressão, como N coisas, mas também você tem realizações fodas pra caralho. Como é pra você esse lugar, assim? É um lugar de colocar as coisinhas, né, cada um no seu lugar para segurá-las e outras tirá-las dali, Uhum. que não é seu, você não precisa lidar com isso. Mas assim, ó, e ser resistente nesses cuidados, né? Tipo, você conquistou isso aqui? Então guarda isso aqui, seja resistente, guarda que é teu. Uhum. Mas você sabe que esse lugar de representatividade já motivou pessoas a passarem a encarar suas deficiências. E aí, que orgulho, assim, que bom. Se tem algo que eu possa fazer no mundo pelas pessoas, se é através desse lugar, nossa, que prazer. Que prazer. E Uhum. eu acho que é isso que me motiva a continuar, assim. Eu tenho algumas amigas que iniciaram suas transições por causa da minha trajetória, assim, Uhum. vendo essa caminhada, assim, porque eu meto louco, né? Tipo, Claro, e é você. embora eu tenha um pouco de medo, assim, e, né, é sobre cuidado, né? Uhum. Mas eu meti o pé no balde e fui, né? Tipo, é isso que eu sou e vamos lá. Mas é um grande prazer, assim, eu fico muito feliz, assim, muito honrada de poder motivar alguém a ser quem ela quer ser, quem ela é, né? E tá nesse lugar ali de representatividade. A pergunta final que eu trago aqui, são duas, né? O que a Daisy de hoje falaria pra Daisy de 8 anos? Se vocês se encontrassem com ela. Eu diria que tá tudo bem ser uma pessoa trans. Tô falando isso porque hoje eu vejo que eu me identificava trans desde criança, né? Uhum, Essa história da saia não é à toa. uhum, Então eu diria que tá tudo bem e eu falaria pra seguir o seu caminho com o coração tranquilo, assim, porque uhum, não precisa de tantos medos. Esse medo todo é muito mais sobre o outro do que sobre mim, né? uhum. Sobre. Acho que é isso. E assim, né? O que você acha que aquela Daisy falaria pra Daisy de hoje? Você acha que ela estaria... Como que seria, assim? Feliz, contente? E falaria, tipo... Conseguimos. Eu, absolutamente feliz e orgulhosa de estar assumindo o que está assumindo.
Porque... eu tô encarando com unhas e dentes, assim. Ser quem eu sou. Por exemplo, enfrentando a depressão, fazendo todas as atividades que eu tô fazendo, eu tenho feito consciente do que eu tô fazendo. Então, essa criança, ela diria, continua, vai na fé. Vai na fé que tá tudo certo. Cara, que massa. E eu falo pra você, assim, porque, tipo assim, eu gosto das nossas conversas, eu gosto de te ter na minha vida, porque eu acho que a gente se completa em muita coisa, a gente se ajuda em muita coisa. Você me ensina diariamente, eu acredito que a gente tem uma troca muito legal. E não é nesse lugar de, nossa, meu Deus, ela me ensina a ser um ser humano melhor. Não, e se fosse, eu sairia de perto. Tipo assim, é um lugar, tipo, de tamo junto Eu ali no sinto. rolê, a parada tá acontecendo entre nós e é isso que vai. Eu quero que nós somos girl powers e não é sobre, sabe, esse lugar onde as pessoas colocam a gente muitas vezes, né? Então, cara, eu agradeço muito pela oportunidade de ter você assim na minha vida, onde a gente se complemente muitas coisas e te ter aqui pra conversar com as pessoas, pra que as pessoas te conheçam mais, pra que as pessoas saibam mais o que é, quem é, pra onde vai, da onde veio, essa Daisy, que é muito importante também pra que a gente possa ter essa visibilidade também, pra que as pessoas tenham representatividade e te vendo aqui no Abracatrava, e foi muito bom te ter aqui. Obrigada. Muito grata por essa oportunidade. Eu vou falar uma coisa pra você, que eu falei lá na ONG onde eu tô participando. É uma ação que legitima a nossa existência. E poder estar num lugar onde a minha deficiência, ela se torna uma palavra, ela se torna poesia, ela se torna um movimento bonito, assim, né? É muito bom, é muito gostoso, é prazeroso e... obrigada de verdade. Você para mim também é tudo isso. Ai, maravilhoso. Muito obrigado, amiga. E então, a gente vai chegando ao fim desse episódio aqui. Galera, foi muito incrível essa temporada. Eu recebi aqui, a Daisy é a minha última convidada dessa temporada. Foi muito bacana poder retomar o Abracatrava, poder estar aqui com os meninos, poder estar tendo essas conversas e entendendo como as nossas interseccionalidades da nossa mulheridade faz com que a gente possa construir uma sociedade melhor e para que a gente entenda isso. E que entenda que o futuro, sim, ele é um futuro mais leve, ele é um futuro feminino, ele é um futuro onde as mulheres tenham mais lugares para que a gente possa, sim, construir um mundo melhor. Então, espero que você tenha gostado das minhas mulheres fodásticas dessa temporada. Não espere menos da próxima, porque a gente vai voltar conversando com essas mulheres, colocando a nossa mulheridade na roda para que a gente possa hablar e hablar cada vez mais e tirar as travas desse caminho, que é as travas que nos deixam fracas, fazem com que nós não acreditemos na nossa vida, na nossa mulheridade, em tudo que a gente possa fazer. Então foi um prazer imenso estar aqui, poder transmitir pra você um pouquinho da história dessas meninas, da minha história e dessa conversa incrível que a gente tem aqui no Abracatrava. Então, um beijo e até a próxima e fui! Amiga, muito obrigada! Deu boa. Foi ótimo, arrasamos muito!